Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, da Parashat Devarim, um momento especial cada ano, de termos a oportunidade de estudarmos este Sefer Devarim. É um privilégio termos a oportunidade de, mais uma vez, entrarmos em contato com essa berachá, com este matan, né, com esse presente, né? Antes de começar a minha participação, primeiro do que nada, agradecer a presença de todos que estão hoje aqui na nossa comunidade de Sha'arei Teshuvah, presencialmente, e também aqueles que formam parte da nossa comunidade, que estão nos acompanhando do outro lado da tela. Também agradecer a sua presença, a sua participação, seus likes, as vezes que vocês compartilham os nossos vídeos, né? Os novos inscritos, os velhos inscritos, né? Todos os que formam parte da nossa comunidade, tanto presencialmente aqui na sinagoga, quanto os que nos acompanham do outro lado da tela, são importantes todos. Todos juntos somos importantes porque somos as pessoas, quando nos juntamos, temos a oportunidade de mudar o nosso mundo, né? Então, como aconteceu naquela época de Nimrod, né, com a Torre de Babel, que Hashem poupou a vida daquela geração, não trouxe mais uma vez a destruição completa, como no caso de Mabu, do Mabu, foi por causa de que eles se juntaram, né? Então se juntaram para fazer o mal, mas ainda assim se juntaram e Hashem poupou a vida daquela geração. Então, quanto mais aqueles que se juntam para fazer o bem, né? E que maior bem que nós possamos fazer que estudarmos e cumprirmos a Torá, né? Então, antes de começar o meu comentário, também pedir a permissão de todos os que estão aqui hoje presentes, dos homens que estão sentados na mesa do Minyan, das pessoas que nos acompanham através da internet, do outro lado da tela, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nesta porção da Parashat de Devarim. Começar o meu comentário comentando o seguinte, né? O Sefer Devarim, o livro de Devarim, é um dos dois livros que eu mais gosto de estudar do Sefer Torah. Ele é um dos que eu mais gosto de ter a oportunidade de ter o momento de estudar este livro de Devarim. Por quê? Porque este livro de Devarim é conhecido como Torá de Moshe, né? A Torá de Moshe. Quando os 13 princípios da fé judaica, né, aqueles que nós cantamos de Yigdal, fala a Torá de Moshe Emet, né? A Torá de Moshe é verdadeira, não está falando da Torá completa dos 5 livros da Torá, porque essa é a Torá de Hashem, né? Mas os sábios nos ensinam que o Sefer Devarim, o quinto livro da Torá, foi escrito totalmente por Moshe. Claro, também com inspiração divina do Sagrado. Mas por quê? Porque é uma recapitulação de todas as coisas que Moshe viu, que Moshe escutou, que Moshe executou, e ele está dando uma conclusão e está dando mais uma vez como poderia falar, um pequeno resumo à nova geração que estava de pé no monte, quando Moshe sabia que ele já não ia estar mais na frente do povo e teria que passar uma nova liderança, né? Um novo líder que nós escutamos hoje, que nos últimos 2 versículos da porção de hoje, no capítulo 3, versículo 21 ao 22, se não me lembro, do 20 ao 22 mais ou menos, se fala de Yehoshua bin Nun, né? Que o novo líder que tomará ele a posição de conquistar a terra, né? A tarefa de Yehoshua bin Nun era conquistar a terra que Hashem tinha prometido a nós, Bnei Israel. E com esse primeiro ponto já surge uma questão importante que precisamos estudar, né? Hashem prometeu a terra para Abraham, prometeu a terra para Yitzhak, prometeu a terra para Yaakov. E de Yaakov nós temos os Bnei Israel, né? Porque Yaakov também tinha o nome de Israel. E dos Bnei Israel também nós recebemos a promessa de que Hashem nos daria aquela terra, né? Então vem uma questão interessante que muitas pessoas, estudando de outros pontos filosóficos, poderiam falar: mas se Deus prometeu a terra para eles, por que eles estão conquistando a terra? Porque Deus não entregou a terra para eles sem briga, sem luta, sem ter que fazer todas aquelas ações que os Bnei Israel tiveram que fazer durante a conquista de Eretz Canaã para torná-la Eretz Israel, né? E o simples fato, a resposta simples é que nada neste Olam Hazé vem de graça, nada neste Olam Hazé não vem a nós
porque nós somos bonitos, porque nós somos altos, porque nós somos coitados, porque temos pouco dinheiro, porque temos muito dinheiro. As coisas no Olam Hazé não vêm por esses motivos. As coisas no Olam Hazé vêm porque nós tomamos uma ação e dessa ação nós recebemos o quê? Um pagamento, nós recebemos uma reação, um resultado, né? Então Hashem prometeu sim a terra, mas nós, Bnei Israel, tivemos que nos colocar as botinas, nós tivemos que colocar as calças e tivemos que ir conquistar a terra que Hashem prometeu, né? Então, quando Hashem promete para nós todos os Bnei Adam, né, para todos os seres humanos, né, que estaríamos no Gan Eden, né, ou que poderemos entrar no mundo vindouro, que deveria ser, o que deveríamos nós fazer? Ficarmos aguardando que o Olam Abba venha e se estabeleça nos nossos dias? Ou não tomarmos ações para que as coisas que nós fazemos tragam essa Geulah, tragam esse Olam Abba, né? Qual que deveria ser a nossa forma de agir? Esperar pela questão ou irmos atrás, conquistarmos o que Hashem prometeu para nós, né? E os Bnei Israel, na porção de hoje, demonstram qual que é o sentido desta pergunta, né? Nós precisamos agir. Nós precisamos conquistar, nós precisamos correr atrás e fazer, porque ainda que Hashem prometeu para nós, se nós não fazermos alguma coisa em prol daquilo que Hashem prometeu para nós, nós estamos tornando ainda a promessa do sagrado inválida, né? Então Hashem, nós temos uma berachá, das primeiras duas berachot que nós recitamos quando acordamos, né? A primeira berachá diz assim: Modeh ani lefanecha melech chai bekayam, né? Então eu agradeço ao Rei vivente e eterno porque me devolviste a vida, né? E dele fala Rabá emunatecha. Que significa Rabá emunatecha? É traduzido normalmente a português como grande é a tua fidelidade ou a tua benignidade. Mas nós, anuncitas, conhecemos bem a palavra emuná. O que significa emuná? Fé, exatamente. Não significa fidelidade nem benignidade. Então, por que traduzir como fidelidade e benignidade? É para que a pessoa entenda alguma coisa. Mas realmente quando a berachá de Modeh ani fala Rabá emunatecha, os sábios nos explicam que Hashem, cada vez que Ele nos entrega a nossa alma mais uma vez para vivermos mais um dia, Ele tem a fé de que nós poderemos nos alinhar com os seus mandamentos, nos alinhar com aquilo que Ele quer que nós façamos e que tenhamos a oportunidade de nos aproximarmos dele. Então, quando Hashem fala Rabá emunatecha, grande é a sua fidelidade, é porque Hashem tem fé de todos nós que acordamos no dia seguinte para fazermos o quê? Fazermos o bem, né? E que estamos aguardando? Que estamos aguardando para fazer o bem, para correr atrás das coisas boas, das coisas que prestam, das coisas que edificam? Qual sinal nós estamos esperando para fazer o bem? Qual sinal nós estamos esperando para recitar uma berachá? Qual sinal nós estamos esperando para cumprirmos uma mitzvah? Que estamos esperando para fazer isso, né? Quem estamos esperando para que venha e nos ensine isso? Se já Moshe Rabbeinu veio e nos ensinou tudo o que precisamos saber a respeito de como nos aproximar a Hashem. Por isso a importância desse Sefer Devarim, porque é o conhecimento de Moshe, como ele entendeu as coisas que Hashem entregou para ele, e ele está cedendo mais uma vez esse conhecimento para uma nova geração. Para concluir o meu primeiro comentário, eu preciso voltar então para a enquete da semana, né? Dessa porção da Parashá da semana. A enquete diz assim, a pergunta da enquete é: quem pode mudar o nosso destino? Entre aspas, né? Por que entre aspas? A palavra destino não é recomendada falar numa comunidade judaica, porque destino faz referência a uma deidade, né? A deusa do destino, né? Então não é recomendado pelos sábios falar essa palavra destino, mas como a pessoa possivelmente não vai entender se falarmos a respeito utilizando algum sinônimo, preferi colocar a palavra destino para que todo mundo conseguisse entender, né? Então, quem pode mudar o nosso destino ou
ou nossas sentenças. Quando me refiro a sentenças, são aquelas coisas que nós estudamos que cada vez que nós cometemos um erro, cometemos uma verá, essa verá está sendo anotada no tribunal celeste, né, no tribunal celestial, e são passadas todas essas contas no dia de Rosh Hashanah até Yom Kippur, e dessas coisas nós recebemos sentenças, né? Recebemos sentenças que precisamos mudar esses decretos ou tirá-los, quitá-los, né, da nossa vida. Então, quem tem a capacidade de fazer isso, né, de mudar o nosso destino e as nossas sentenças? E as três respostas que estão colocadas ali no nosso chat é: nós mesmos, terceiros ou Hashem, o sagrado. Quem tem a capacidade de mudar o nosso destino, né? Eu vou finalizar as minhas palavras por enquanto. Vou responder a pergunta depois das participações dos meus grandes mestres que estão esperando ali a sua participação. Eu também fico esperando a participação deles para poder também responder a pergunta da enquete da porção da Parashá desta semana. Shabbat Shalom. Licença aos meus colegas aqui de mesa, ao Hanor, que está ali fazendo shiur, para fazer os meus comentários, né? Então, olha que coisa interessante. O Eterno, ele poderia, por exemplo, aquele episódio da nossa saída do Egito, quando nós saímos do Egito, o Eterno, ele poderia simplesmente destruir todos os egípcios, não salvaria uma alma sequer ali no Egito. Mas ele fez isso? Ele não fez isso, não. Por quê? Porque o Eterno, ele nos dá a oportunidade de nós sermos copartícipes dos seus trabalhos. Por exemplo, aquelas pessoas que saíram do Egito, eles eram escravos, mas tomaram coragem de sair de uma condição confortável, ou seja, a pessoa apanha, a pessoa trabalha, a pessoa se esfalfa o dia inteiro, mas no final do dia tem a comida, tem o lugar para dormir. Não, o pessoal tomou coragem e seguiu Moshe ao deserto, onde não existe garantia de comida, onde não existe garantia de descanso, não existe nada, nem inclusive não existia a garantia de que o povo conseguisse atravessar o Mar Vermelho. Mas nós tivemos a confiança de agir, não ficarmos parados, agirmos e agimos ali. Da mesma forma, quando, olha o valor da participação do ser humano para o Eterno. O Eterno dá muito valor a isso, a nossa participação no trabalho dele. Quando Moshe quebrou as tábuas, o que o Eterno falou? Faça agora você as tábuas que eu vou escrever. Então, houve a participação de Moshe, houve o trabalho de Moshe ali para que o Eterno redigisse novamente os mandamentos ali naquelas tábuas. A mesma coisa acontece aqui em Devarim. Devarim, ele está novamente recontando aquilo que foi feito. O que foi feito? Nós, embora é exatamente isso que Hanor falou, aquela terra nos foi prometida, mas assim, de graça. Onde é que nós colocamos a nossa participação no trabalho do Eterno? Ah, não, eu vou esperar aqui, vou ficar sentado, o Eterno vai detonar, vai destruir todo mundo e eu vou entrar na terra. Não é assim que funciona. Se nós não tivermos, se nós não participarmos do trabalho do Eterno, se nós não tivermos as nossas ações abençoadas pelo Eterno, de nada serviremos. Quando nós tomamos aquelas terras, o que o Eterno havia falado antes? Ele falou, não tomem tudo de uma vez só, porque ali a terra ficará desolada. Vão aos poucos. É isso que acontece. Hoje também é o que está acontecendo hoje. Muita coisa ruim vinha acontecendo aqui no nosso país, muita coisa ruim vinha acontecendo em Israel, mas o Eterno determinou que fosse tudo destruído assim de uma vez por outra? Não, não é assim que funciona. Da mesma forma, em Israel, nós estamos guerreando hoje, mas nós não estamos guerreando, ou seja, o Eterno não está destruindo os nossos inimigos assim de uma vez só, não. Ele quer a nossa participação na destruição daqueles inimigos, os terroristas que estão querendo fazer a nossa destruição. Então, ele está lutando conosco para que nós, junto a ele, venhamos a destruir aquilo
paulatinamente. É o que está acontecendo aonde? No Brasil também. Hoje está acontecendo isso. Não está sendo destruído o mal de uma vez só. Não, não pode. É aos poucos que isso acontece. Então, temos que ver a nossa participação, a importância da nossa participação. Inclusive, eu tenho aqui um comentário no Devarim, tem um comentário aqui, aquele comentário que tem embaixo da leitura, que fala que mesmo aquelas pessoas que sejam estudiosas de Torá, mesmo aquelas pessoas que se dediquem a sua vida a Torá, essas pessoas também, elas têm que ter um trabalho, elas têm que fazer alguma coisa, algum trabalho, para que tenham o seu retorno, o seu pagamento por aquele trabalho. Então, o trabalho, a ação, a participação das nossas forças naquilo que o Eterno determina que seja feito é fundamental. Temos que entender isso de uma vez por todas. E Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos os nossos amigos que estão aqui presentes, os da mesa, o Hanor, os demais que estão na sinagoga e também vocês que estão do outro lado nos prestigiando com a presença de vocês online aí, e deixando seus comentários. Deixa aí com seus comentários como você está compreendendo. Ou você tem uma dúvida, coloque sua dúvida também aí. E quem sabe alguém não tira sua dúvida, né? Poxa, aqui está os sábios aqui da mesa, o Hanor. E realmente eu estava analisando aí os comentários os dois primeiros comentaristas aí, Hanor e Zaitun, em relação a nós ter que fazer algo, né, para alcançar a dádiva de Hashem, né? Não é totalmente dado, né? Não é totalmente uma dádiva. É uma dádiva que tem que haver uma participação nossa. É como diz tem um dito que fala que você não deve dar o peixe, né, mas tem que ensinar a pescar. Tem que dar a ferramenta e ensinar a pescar, né? E Hashem fez isso com Israel. Hashem deu a ferramenta e ensinou como fazer para pegar o peixe, né? Que ferramenta era? O Hanor falou lá, né? Emuná? Sim. Uma emuná shelemá, né? E Abitahon também, né? As duas coisas estão juntas, né? E quando foram enviados os espias lá para a terra, aqueles 10 que vieram com a má notícia, né, difamando a terra, eles falaram que lá era a terra que habitava gigantes, né? Uma coisa interessante, que ele já havia tido uma experiência com gigantes. Antes deles irem na terra para espiar a terra e ver que lá havia gigantes, filhos de gigantes que habitavam na terra, ele já havia passado por Og. Og, o texto fala que ele era um dos últimos dos descendentes dos Refaim. Os Refaim eram gigantes, né? Tanto que fala aí no texto que foi encontrada a cama dele que de 9 cúbitos de comprimento e 4 de largura. Então ele é uma cama de quase 5 metros de comprimento por quase 2 metros de largura, né? Porque aqui fala que é o cúbito de um homem. O cúbito de um homem existe dois tamanhos de cúbito que era reconhecido, acho que de 50 centímetros e de 40 centímetros, né? Esse me parece que é de 40 centímetros, esse cúbito de homem que fala. Então, 9 vezes 4 dá quanto? 3 metros e 60 de comprimento essa cama. Uhum. Então, qual era o tamanho do homem, né? No mínimo uns 3 metros de altura, né? Ou mais, né? Esse era um dos descendentes, mas o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com ele? Ele e seu exército e todos os homens, mulheres e crianças foram todos destruídos por Israel, porque eles souberam usar o anzol, né? Souberam usar a ferramenta que a Hashem tinha dado para eles. E não é diferente conosco também. Se nós queremos alcançar alguma coisa, nós temos que correr atrás, temos que ir à luta.
né, e fazer a nossa parte, porque Hashem está ali. Ele está ali, ele está sempre no seu lugar, né? Qual é o lugar de Hashem? Ele habita em todo o universo, né? Ele é Adon Olam, é o Senhor do universo, Senhor do mundo, né? Ele habita em todo lugar, ele é onisciente e onipresente. Agora cabe nós fazer a nossa parte para alcançarmos aquilo que está com ele, né? Está com ele para dar a nós. Assim como a herança da terra, ele passou para Israel, para eles chegarem lá e conquistarem a terra. Mas para isso eles tinham que passar pelos gigantes, pelos reinos fortes, pelas cidades muradas, com altos muros e fortificadas, e eles passaram por essas cidades todas. Só que no finalzinho lá ainda tinha pessoas que não confiavam e não acreditavam. E isso segue até hoje. Nos nossos dias ainda tem pessoas como aqueles 10 espias, que não acreditam, que acabam duvidando. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso é verdade? Será que isso precisa mesmo fazer? Estamos entrando logo ao pôr do sol de hoje, e entramos para o 9 de Av, né, Tisha B'Av. É necessário fazer isso? É necessário? Lembrando que esse dia é um dia de uma memória muito triste, muito, muito ruim, muito negra, né, na nossa história. Começando lá pelo bezerro de ouro, a destruição dos 2 templos, né, expulsão do povo de Israel, a expulsão de Jerusalém, quando Israel foi invadida por Nabucodonosor e a cidade foi expulsa. No ano de 586 foi a diáspora de Israel para a Babilônia, né? E os comentaristas falam que se não fosse Hashem, e não fosse o poder da Torá, o poder que estava com aqueles que eram cumpridores de Torá, Israel havia sido exterminado ali. Né? Mas não foram, Baruch Hashem que não foram, né? Porque em cada geração há um Mashiach. Em cada geração há um Mashiach. Se não fosse isso, teríamos sido exterminados lá. Se não fosse isso, nós teríamos sido exterminados quando fomos expulsos no ano 70. Né? Fomos expulsos por todas as nações. E Baruch Hashem que não fomos exterminados e que voltamos para a terra novamente. Né? Nós, fisicamente, estamos aqui, mas uma grande parte do nosso povo está na terra. Né? E para não sair mais, nunca mais. Né? Baruch Hashem por isso. Eu vou ficar por aqui, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Fazer dar uma sequência no raciocínio que o Hanok começou, quando ele traça o paralelo que tudo é conquistado com luta, que a terra teve que ser conquistada com luta. A terra, ela foi cedida a Abraão. Sim. Foi cedida a Abraão, Isaac habitou nela, Jacó teve a oportunidade de voltar com sua descendência à terra. Quando a terra jogou Jacó e sua descendência para o Egito de volta, devido ao que aconteceu com José, os seus irmãos fizeram a José, o retorno daí não foi sem sacrifício, o retorno é para conquistar. Para retornar à terra, depois que a terra te cospe para fora, você não volta pela porta da frente, você tem que escalar a muralha para entrar nela de novo. É com sacrifício que se volta à terra. Isso aconteceu em todos os fenômenos de diáspora. Foi na Babilônia que, para voltar, teve que se voltar, conseguir refazer o templo, refazer os muros da cidade. E depois disso teve muita luta, muito sacrifício. Hashem instalou o povo. Instalou o povo, deu para o povo o que o povo quis, deu o rei, deu o que eles quiseram. Mas quando eles se entregaram, como diz a Haftarah aqui em Isaías, quando o povo se corrompeu, eu me permito fazer uma analogia com o que o nosso país está vivendo e até o mundo está vivendo, quando ele tem aqui do Pessuquim 21, como se tornou errada, entre parênteses, prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão mas agora assassinos. A tua prata tornou-se escória, o teu vinho foi misturado com água.
Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. O povo todo ama o suborno e anda atrás de retribuições. Não faz justiça ao órfão, nem à causa da viúva. Adianta chegar até eles. Por isso, Senhor, Adonai Tsevaô, força de Israel, por isso que o Senhor Adonai Tsevaô, força de Israel, tomarei satisfações dos meus adversários e me meio dos meus inimigos. Quer dizer, a leitura, a gente pega muito esse momento da corrupção, do povo sendo comprado com benesses, com essas coisas. Isso é uma coisa meio mundial. Então, isso que aconteceu com Israel, que levou à queda de Jerusalém, as quedas que Jerusalém teve, tem uma analogia muito direta com o nosso tempo. E isso veio se repetindo em outras civilizações depois disso. Essa receita que aconteceu, que derrubou Israel, são erros históricos que vêm se repetindo. E hoje, no nosso país e no Ocidente, a gente tem visto essas mesmas coisas acontecer. Essas são causas dos erros, causas das falhas, de tudo, como tudo acontece. Uhum. Um último comentário do Kiss, do Hanok. O que pode mudar o teu destino? Você, Hashem, ou os outros, ou o meio? Um pouco de cada coisa. Hashem pode mudar o destino de qualquer um, conforme ele ache justo. Uhum. A ele tudo pertence. Você mesmo pode mudar o seu destino se você mudar as suas atitudes. Sim. E os outros também podem até mudar ou facilitar o seu destino ou dificultar. Uhum. Depende do ambiente que você estiver. O ser humano é muito influenciado, facilitado, dificultado por um meio que se vive. Se você estiver no meio que te dificulta, te persegue, para mudar o teu destino, você tem mais dificuldades. Sim. Embora tenha a dificuldade te dê mais méritos quando você a supera. Mais méritos tem quem persevera ante a adversidade. Sim. É mais fácil ser justo, ser bom, quando tudo em volta de você é justo e bom. Mais difícil você ser bom quando você está num ambiente corrompido, né? Onde tudo te inspira, te impele a praticar o mal e a fazer o erro. Seria uma impressão sobre o Kiss do Hanok aí. Sim, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Agradecer os comentários da mesa, né? Que acompanharam. Aham. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eu acho que se pode mudar o destino quando a pessoa faz tikkun. Os sábios falam que quando uma pessoa faz tikkun, os ángeles no céu fazem festa. Então, nós podemos mudar nosso destino quando nós rectificamos nossa conduta ou nosso comportamento. De la mesma forma, como estava falando Abinadar, la emuná. ¿Qué es realmente la emuná? La emuná no es nada más tener fe en Hashem y aguardar por Él. Nós temos que trabalhar en ella. Por ejemplo, yo quiero una casa, entonces todos los días yo falo, Hashem, vio, esto es para mi casa. Y así va construyendo la emuná. La emuná no es só fe, es trabalhar tu fe y poner un grano de todas tus cosas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Isso mesmo. Né? Voltando à pergunta da enquete, né, para responder à pergunta que foi deixada no chat ali, né, a respeito de como mudarmos, quem pode mudar o nosso destino, né? Eu recomendo falar caminho, né? Faz mais sentido até para quem tem uma visão judaica a palavra caminho que destino, essa frase, essa palavra ali, né?
Então, quando você me escute falar a respeito do nosso caminho, né, é porque estou fazendo essa mudança de destino para caminho, né? Então, quando falo de quem pode mudar o nosso caminho, já fica mais claro que quem pode mudar o nosso caminho é nós mesmos, realmente. Quem muda aonde nós vamos pisar, aonde nós vamos andar, é nós mesmos, né? Mas, por que a pergunta? Né? Primeiro do que tudo, né? Por que a pergunta de quem pode mudar o nosso caminho e as nossas sentenças, né? Porque nós estudamos hoje a porção de Devarim, o que corresponde para o terceiro ano de leituras. Ele fala a respeito da recapitulação que Moshe está fazendo do que ele já fez, né? Da conquista e a derrota dos reis de Sihon, ao rei Sihon e ao rei Og, né? Que eram reis dos Emoritas, né? Então eram gigantes, né? Então vem uma pergunta, essa pergunta vem pelo seguinte: não fomos nós que falamos que tinha gigantes na terra e que não poderíamos conquistá-la, né? Então eu vou precisar que alguém da mesa, já que hoje temos a ausência do nosso grande mestre, o Moshe Ben Israel, aguardamos por ele na semana que vem, Bezrat Hashem, né, que esteja junto conosco no Shabbat da semana que vem, né? Já que ele não está aqui, eu vou precisar da ajuda de alguém da mesa que procure para mim o capítulo 3 de Devarim, Deuteronômios capítulo 3, versículo 21 e 22. Né? Quando eu falar, depois vocês leem para mim esse versículo, diz assim. Mas antes, precisamos ir no capítulo 13 de Números. Bamidbar, que é o livro passado, Números capítulo 13, da Parashá Shelach Lecha, diz assim, o capítulo 27, o versículo 27. E contaram-lhe a Moshe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e também dela emana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, forte é o povo que habita na terra, e as cidades são muito fortificadas e grandes, e também nascidos dos gigantes vimos ali. E diz assim, e Caleb, o versículo 30 diz, e Caleb fez calar o povo diante de Moshe e disse: subamos e herdemos-la, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram com ele disseram: não poderemos contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Então fica uma questão aqui. A partir de que eles falaram de que não poderemos com este povo porque ele é mais forte do que nós, os Bnei Israel que saíram de Misraim receberam uma sentença. Qual foi a sentença? Que eles não entrariam na terra, que eles acabariam morrendo uns 40 anos no deserto, né? Esta porção de Shelach, a porção da Parashá de hoje, de Devarim, correspondente ao terceiro ano de leituras, vem como uma resposta para essa questão desse momento. Agora eu vou precisar que leiam para nós, então, o capítulo 3, versículo 21 e 22, por gentileza. E a Josué ordenei. Naquele tempo, dizendo: teus olhos viram tudo o que fez Adonai, vosso Elohim. E estes dois reis, assim fará Adonai a todos os reinos pelos quais passarás. Não os temais, porque Adonai Elohim é quem luta por vós. Isso. Quem fala Adonai Elohim é quem luta por vós. Moshe Rabbeinu está falando, né? Mas é porque Moshe Rabbeinu entende como que funciona a questão, né? Então nós precisamos entender o seguinte: a resposta da enquete é a resposta que o doutor falou. As três entidades podem mudar o nosso destino, podem mudar o nosso caminho, podem mudar as nossas sentenças, né? Nós, quando tomamos uma decisão para mudarmos alguma questão, podemos sair do aperto, podemos sair das dificuldades. Terceiros, em novas gerações, podem mudar o nosso decreto, só que nós já no Olam Hazé estaríamos carregando esse decreto até o final da nossa vida, mas eles podem mudar o nosso decreto para o Olam Abba, né? E Hashem, ele na sua infinita benignidade e na sua infinita justiça tem a capacidade dele mesmo mudar os seus decretos pelo seu parecer. Mas quem é mais efetivo para mudar as sentenças, para mudar o caminho, para mudar as questões,
é nós mesmos. Por isso é que eu acompanho a resposta da Gisele, que fala que Hashem nos deu um presente. O próprio Benjamin Saitun, normalmente, ele costuma falar isso. Hashem nos deu um presente muito grande e nós não entendemos a grandiosidade desse presente, que é o livre-arbítrio. Porque esse nos dá a oportunidade de nós mesmos decidir quando queremos mudar e quando queremos seguir apanhando, né? E o que vira essa chave? A Teshuvá ou o Tikkun? Então tá, a pergunta é certa, né? Teshuvá e Tikkun. Vamos fazer a diferença entre as duas palavras, né? Teshuvá é retorno e Tikkun é retificação, né? Teshuvá, a pessoa faz Teshuvá quando ele entende que o que ele fez no passado, o que ele está fazendo, está errado, e ele faz uma volta de 180 graus, né? Lembrando que se você faz uma volta de 360 graus, você fica no mesmo ponto, né? Então a pessoa precisa fazer uma volta de 180, você vira ao contrário onde estava, né? Então aquela pessoa que tem algum problema, que tem alguma dificuldade, ela precisa fazer essa volta de 180 graus, né? Esse é o processo da Teshuvá. Quando você vê o que você está fazendo não presta, o que você está fazendo não funciona, e você toma uma decisão de mudar essa forma de agir, ou essa forma de pensar, ou essa forma de falar, ou essa forma de enxergar as coisas. Isso é a Teshuvá. Agora, o Tikkun é uma pergunta válida. Qual que é a diferença entre o Tikkun e a Teshuvá, né? O Tikkun é retificação. Quando você já cometeu todos esses erros, né, eles ficam como uma carga que você vai carregando, mas para nós, mais uma vez, já falamos em alguma porção passada, quando nós estamos no processo de nos aproximarmos a Hashem, essas cargas que estou falando, que normalmente são conhecidas no judaísmo como Kelipá, né, elas fazem um peso contrário ao processo que nós estamos tentando de elevarmos, né? Então, se nós queremos nos elevar e nos aproximar de Hashem, nós precisamos ir tirando essas cargas. E ali é que nasce o conceito do Tikkun. O Tikkun é a capacidade que nós temos de reconectar, de reacomodar, ou seja, de acomodar ou retificar aquilo que nós fizemos no passado, né? Então, isso vem a uma questão. Não é que cada vez que nós cometamos um pecado, vamos fazer uma mitzvah para tampar o pecado que fizemos no passado, porque não funciona assim. Você não tem uma conta, não sabe quando é quando, né? Ou seja, você não tem uma conta de quantos haverá, valem tanto, e quantas mitzvot valem tanto. Então, o que você pode fazer? Você pode tentar ir arrumando aos poucos, sem ter essa visão errada do controle. Ah, não, eu cometi esse pecado, eu vou fazer essa mitzvah para corrigir isto. Não, você faz a mitzvah e no processo da mitzvah você faz a retificação. É esse o conceito do Tikkun. Pegando só um gancho aí, então, usando parte da Haftarah que fala hoje dentro desse aspecto. Hashem estava enfadado com as festas, com os sábados, sim, com os sacrifícios, né, com os dias solenes, as festas solenes de Am Israel, porque eles estavam em pecado, em desobediência. E ele falou, não posso suportar o cumprimento desses mandamentos junto com os pecados de vocês, né? Uhum. Então, primeira coisa, tem que retificar para depois cumprir o mandamento, né? Isso, exatamente. Senão o cumprimento do mandamento fica em vão. A Hashem não considera. Exatamente. É um exemplo claríssimo o caso do que o Abinadab está falando, porque quando Hashem fala que ele se desagrada com essas ofrendas, essas ofertas que era feita no Mishkan, é pelo seguinte, né? É porque a pessoa que está indo lá está fazendo isso que estávamos falando antes. Ela está oferecendo uma oferenda tentando encobrir o pecado que ela está fazendo antes, mas não existe mudança. Não existe mudança. É como quando você pisa no cocô do cachorro e o que você faz é botar o perfume no peito. Não vai tirar o cheiro ruim do cocô do cachorro. Você tem que pegar o sapato, limpar o sapato e assim você tira desse cheiro ruim. Mas se você botar colônia, perfume na tua roupa, isso não vai tirar o cheiro ruim do sapato. Você precisa atacar
o centro, você precisa atacar a fonte desse mau cheiro, né? Então é essa questão que o Abinadab muito bem acaba de explicar para nós, dessa questão dessa questão de quando realmente estamos fazendo tikkun, quando realmente estamos fazendo a nossa retificação. Os sacrifícios, as orações que a pessoa faça sem que tenha o ímpeto interno de tikkun, enfim, de melhorar, de se consertar, de se refazer. Isso aí é como se a pessoa estivesse querendo comprar o eterno. Eu vou fazer esse sacrifício, eu vou fazer essa doação, eu vou fazer isso aqui, mas eu não quero saber de melhorar, eu não quero saber. Eu estou comprando o perdão do eterno. Isso não existe. Isso não existe. Não existe algo que o ser humano possa oferecer ao eterno que ele já não tenha. Rezar Ave Maria, essa coisa toda. Então, ninguém consegue comprar o eterno. O eterno não pode ser comprado. Ele determina e acabou. E nós, se quisermos fazer alguma coisa de fato que mova o coração do eterno, aí sim, nós precisamos fazer o tikkun. Aí nós precisamos fazer o nosso retorno, o retorno às boas ações e o arrependimento dos males que fazemos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Não lembro qual salmo é o Tehillim, mas há Tehillim onde o rei Davi, acho que o rei Davi fala: dichoso el hombre que Hashem no considera pecado. Então significa também que Hashem tem a virtude, ou seja, a misericórdia de dizer que não hemos pecado. Exatamente. Na benignidade do sagrado, às vezes ele pode tirar essa carga por si mesmo, sem a necessidade necessária de que nós façamos o tikkun completo. Ele nos ajuda. Por isso que no serviço de Yom Kippur tem toda essa questão do hisopo e o escarlate e aquela questão. Porque às vezes nós não somos meritórios de todo o perdão que Hashem nos entrega, todo o perdão que Hashem nos otorga, mas Ele ainda assim nos perdoa pela sua benignidade, né? Ainda não sendo merecedores de todo o perdão, né? Acho que com isso podemos ir finalizando nossos comentários da porção da Parashat de hoje, convidar para o Kiddush, mas por enquanto nos preparamos para o Kiddush, falar um pouco a respeito de Tisha B'Av, que tem muito a ver a essa porção da Parashat de Devarim e também o que nós falamos da Parashat de Shelach Lecha, fazendo a referência dos espias, porque, mais uma vez, como já falamos, naquela oportunidade, nessa porção da Parashat de Shelach, se nos é ensinado que aquele momento em que os Bnei Israel falamos isso, de que não poderíamos vencê-los e que não iríamos para conquistar a terra, recebemos além disso, os Bnei Israel choraram, passaram toda a noite chorando sem motivo, e por essa ação de chorar sem motivo é que Hashem falou que nos daria o castigo do 9 de Av, do Tisha B'Av, né? Que amanhã, que é o pôr do sol de hoje, nós estaremos começando o jejum do 9 de Av, né? Então, com tudo isso que nós aprendimos hoje a respeito da Teshuvah e do Tikkun, precisamos afrontar este jejum de Tisha B'Av com o olhar de conseguirmos fazer uma mudança suficientemente grande para que não seja mais este dia de Tisha B'Av um dia de sofrimento, sino que seja um dia de Tikkun.